Olá, hoje é 15 de dezembro de 2022, quinta-feira. Finalmente chegou a quinta-feira, mais perto da sexta do que da segunda. Estamos chegando no final de semana. E seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília, comigo, Kis Vasconcelos, que trago para vocês as notícias e os debates sobre o que acontece de mais importante durante o dia. E já quero falar aqui com o pessoal do nosso chat que está aqui já acompanhando, participando ao vivo, comentando junto com vocês. Sempre comentários muito pertinentes que contribuem para os debates. Lembrando que os comentários que forem enviados via Superchat serão respondidos ao vivo pelos nossos debatedores. Quero agradecer o Alex Alves, que está sempre aqui com a gente. Alex já é da casa, já é veterano. Cris, boa tarde, Cris. Obrigada pela participação. Francisco Cleiton, boa tarde também, obrigada por estar aqui. Vange, acho que é isso, Vange Xavier, boa tarde. Salobro, na Bahia, perto da minha cidade, Vange. Eu sou de Irecê, na Bahia, no interiorzinho.
Bruno Vivian, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Bruno Vivian é de Coronel de Freitas, em Santa Catarina. Muito obrigada por estar aqui. Glicéia também está aqui, Francisco, muita gente participando, muita gente comentando aqui no nosso chat. Obrigada pela participação, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. E hoje a gente tem um debate muito interessante, falando sobre a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender aí, de decretar mandado de prisão para 100 pessoas. Logo mais, mas a gente começa hoje com um giro pelas principais notícias da manhã. O antagonista. E iniciamos esse giro de notícias com a informação de que Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou nesta quinta-feira que os que querem o caos antidemocrático não vencerão. A declaração foi dada após a Polícia Federal deflagrar uma mega operação contra apoiadores de Jair Bolsonaro, envolvendo manifestações em quartéis e bloqueio em rodovias. E a gente segue com a notícia de que o Congresso Nacional vota nessa quinta-feira uma resolução para alterar as regras do orçamento secreto. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão para hoje, às 10 horas, para analisar o projeto. Ele também é autor da matéria que estabelece critérios de proporcionalidade e impessoalidade. Já temos aqui muita gente comentando no chat. Miguel, de São Paulo. Boa tarde, Miguel. Tudo de bom? Neuza Peruso também. Boa tarde, Neuza. Bom dia, Maria Zampilha, da Paz de Cristo. Tudo de bem, Maria? Seja bem-vinda ao Meio Dia em Brasília. E a gente segue com mais notícias também sobre o orçamento secreto. A ministra Rosa Weber concluiu seu voto pela inconstitucionalidade das emendas de relator, que dão forma ao orçamento secreto. Agora resta apenas uma sessão para este ano, para que a Corte conclua o julgamento. Se os 10 ministros não lerem seus votos amanhã, a decisão fica para 2023. E o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, expliquem o prazo de 48 horas as medidas adotadas pelas forças de segurança em relação aos atos de violência ocorridos segunda-feira aqui em Brasília. A decisão ocorre após pedido do senador Randolfo Rodrigues. E a gente segue o Meio Dia em Brasília com um debate que acontece nesse momento sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar 100 mandados de prisão. E a gente tem aqui no Meio Dia em Brasília o senador Eduardo Girão, que já está aqui com a gente no Meio Dia em Brasília, e o deputado Silvio Costa Filho. Tudo bem, deputado? Tudo bem, senador? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Bom dia, Kis. Bom dia, é um prazer falar com você na tarde de hoje, saudar o senador Girão, alegria de poder participar do programa. Muitíssimo obrigada por dispor de tempo, de vir conversar com a gente no Meio Dia em Brasília, explicar a situação, explicar para quem está aqui nesse momento, nos assistindo, qual a sensação que vocês têm nesse momento de receber a notícia, né, de que vários manifestantes tiveram aí mandados de busca, mandados de prisão, também bloqueios de conta. Como é que vocês se sentem com essa situação? E eu começo com a pergunta falando para o senador Girão sobre esse assunto. Senador, como é que você tem visto essa atuação e se Moraes tem agido certo em relação a esses protestos? Olha, Kis Vasconcelos, é um prazer mais uma vez estar com vocês, o deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado também, é uma oportunidade de dialogarmos. O que está faltando hoje no Brasil é diálogo, é equilíbrio, e o que está acontecendo no Brasil agora, no nosso país, é algo jamais visto, né? O direito à liberdade de expressão sendo vilipendiado, seja com artistas, seja com pastores, seja com jornalistas e com parlamentares, né? O que nós estamos vendo é literalmente tocando terror o ministro Alexandre de Moraes no país,
O Senado é corresponsável por isso que está acontecendo. O brasileiro com medo, e isso eu quero dizer assim que a Constituição, o deputado sabe, ela é muito clara no nosso país. Ela está sendo rasgada, né, quase que diariamente por alguns dos ministros, repito, numa indiferença culposa, especialmente do Senado Federal, né, que tem a prerrogativa constitucional de coibir certos abusos de alguns ministros, mas tem ficado silente, covarde, não delibera sobre pedidos de impeachment, sobre CPIs para investigar o Poder Judiciário, visto que só o Senado tem essa competência de fazer, mas não faz. Só para você ter uma ideia, são 60 pedidos de impeachment que nós temos hoje engavetados na presidência do Senado. Então, o artigo 5º é muito claro, né? Inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O artigo 220, parágrafo 2º, vai também na mesma linha. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aí vamos lá. O artigo 53. Né? Aí vamos entrar no parlamentar, porque hoje os parlamentares, e aí vem aquela história, mas é fake news, não sei o quê. Quem é que diz que é fake news? Quem é que tem essa autoridade para dizer que é fake news? São os checadores. Que grupos pertencem a esses checadores? Né? Então, não existe legislação para isso. Né? A gente precisa produzir. O Senado já votou um projeto similar, que está na Câmara dos Deputados, mas não existe legislação. O que a gente vê no Brasil é uma não observância do devido processo legal. Se tirou de tempo a Procuradoria-Geral da República e se faz o que quer dentro desses inquéritos inconstitucionais, ilegais, que é o inquérito da fake news e dos atos antidemocráticos. E o engraçado é o seguinte, é que só caça um lado, só pune o lado, que são o lado dos conservadores. Então, para finalizar, a imunidade parlamentar, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A democracia do Brasil está ameaçada porque existe hoje uma ditadura da toga avançando sobre os demais poderes. Perfeito, senador. Deputado Silvio Costa Filho. Olha, primeiro, eu sou um democrata por natureza. Eu estou agora com 40 anos, tive o privilégio de exercer já 5 mandatos como vereador, deputado estadual, agora deputado federal, e a minha geração não teve o privilégio de poder lutar pela democracia no Brasil. A gente sabe como o período da ditadura militar foi tão prejudicial para o Brasil. A nossa geração não acompanhou aquele enfrentamento que houve lá atrás, e por muito tempo a sociedade brasileira lutou por ter seu direito de expressão, lutar por ter as instituições funcionando, a liberdade de imprensa, a liberdade, né, social, para que todos nós pudéssemos se expressar livremente, né, pensando e defendendo aquilo que acredita. A gente sabe a importância da nossa Constituição para o Brasil, e eu sou um constitucionalista convicto. Entretanto, eu acho que o presidente Bolsonaro ele cometeu alguns equívocos ao longo desses últimos 4 anos. Ele procurou tensionar muito a relação do presidente da República com as instituições. E acho que isso é muito ruim para a sociedade brasileira quando a gente não vive um ambiente harmônico. A democracia, claramente, ela precisa que a gente tenha o pilar da Constituição funcionando, que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, e que a gente possa conviver de forma harmônica e respeitando as posições de cada um. O que eu observo nesse momento, né, quer queira ou quer não, que se houve ou não excessos para um lado ou para o outro, mas eu quero concordar aqui com a fala ontem muito lúcida do presidente do Tribunal de Contas, que foi empossado ontem, o Bruno Dantas. As manifestações, elas têm que ser de forma ordeira, pacífica, a gente tem que respeitar as manifestações populares.
Mas o que a gente observou em Brasília ontem, e está tendo hoje essa grande operação, isso é um absurdo, é um desrespeito ao povo brasileiro. Manifestação não é dar patrimônio público, patrimônio da sociedade. Eu vi muita gente tendo seus carros queimados, seu comércio sendo, né, depredado. Isso é muito ruim para a democracia e para o povo brasileiro. Eu acho que as decisões têm que ser tomadas, decisões enérgicas, decisões duras. Eu concordo com o processo hoje de decisão tomada pelo ministro Alexandre Moraes, porque se não tiver decisões como essa, vira a banalização. Ninguém é adepto a Bakunin. O Bakunin pregava o anarquismo, a sociedade sem leis, uma sociedade sem ordens. A gente defende o quê? A gente defende as instituições sólidas, defende a democracia, defende a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, mas, ao mesmo tempo, é preciso ordem social. E o que a gente viu aqui em Brasília ontem, na minha avaliação, é um equívoco, claro, cometido por alguns, que eu não quero banalizar, né, se tem componente ideológico nisso ou não, mas que foi um equívoco, e é preciso medidas mais enérgicas para que isso não possa ser cometido. A gente está vendo, né, na frente de alguns quartéis, manifestações, né, do pessoal mais à direita, que faz críticas ao sistema eleitoral, mas a gente está vendo movimentos ordeiros, é preciso que a gente respeite. Mas movimentos como a gente viu aqui em Brasília, nós não podemos aceitar. Eu vou trabalhar, senador Girão, o senador Girão é muito equilibrado, eu tenho acompanhado a atuação dele no Senado Federal, é alguém que dialoga com a esquerda, com a direita, isso é importante. A gente precisa desarmar os palanques e olhar que tem um Brasil aí nesses próximos 4 anos para que dê certo. Eu vou torcer que o governo dê certo, até porque quando a gente está no avião, a gente torce que o piloto faça um bom voo e chegue todo mundo vivo ao final da viagem. E é importante que, nesse momento, a gente possa ter equilíbrio, serenidade, responsabilidade cívica com o Brasil, para que a gente possa fazer com que o país avance nesses próximos 4 anos e a sociedade tenha a sua liberdade de se expressar, mas a gente tenha cada vez mais instituições consolidadas, porque isso é um sinal importante para a gente receber investimentos internacionais. É importante o Brasil dar um sinal de normalidade para o mercado estrangeiro, para a gente poder, com isso, trazer mais investimentos. O Brasil precisa gerar emprego, gerar renda, porque, sem dúvida alguma, o emprego traz dignidade e felicidade para as pessoas. Perfeito, deputado, obrigada pela sua fala. E eu volto novamente para o senador Eduardo Girão. Senador, a gente viu aí, a gente está quase 2 meses do fim das eleições e o presidente do TSE continua atuando, né? O senhor avalia que a posse do Lula vai amenizar um pouco essa atuação ou será que ele vai continuar atuando depois da posse do Lula também? Olha, eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu concordo com o deputado Silvio Costa Filho que violência é intolerável. Tem que se coibir, tem que se identificar quem foi que fez isso. Eu vejo uma parte da grande mídia já julgando quem é que protagonizou aqueles atos terríveis na segunda-feira, de queimar ônibus e carros, né? Não, foram bolsonaristas que fizeram isso. Isso não é justo, né? Eu tenho minhas divergências, o deputado sabe disso, com o atual governo federal, pautas que eu discordo e que eu tenho lutado contra, mas a gente tem que entender, e aí cabe à polícia, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a polícia do GDF, para identificar se foram realmente black blocs, como estão dizendo aí. Porque aí são infiltrados, e você não pode colocar, como o deputado falou, lá em Recife, no Ceará, nós somos nordestinos, e no Brasil inteiro, tem pessoas se manifestando de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser nos quartéis, né, nas ruas, e são pais, são mães, são avós, são deficientes físicos, são crianças. Isso não tem perfil de queimar nada. Então, a gente não pode querer julgar. Agora, o devido processo legal tem que ser obedecido, tem que se agir rápido para identificar, punir se é petista, se é bolsonarista, se é pessoalista, se é black bloc. Tem que punir, né? Mas
tem que observar o devido processo legal, porque senão aí vira anarquia. Aí realmente vira uma coisa que... e o pau que dá em Chico, a gente aprende, né, deputado, lá no nosso Nordeste querido, pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, por uma questão política, ideológica, partidária, infelizmente, tem excedido bastante e tem caçado apenas um lado da história, que é o lado dos conservadores. E aí se coloca tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, e a gente tem que saber destrinchar. Quer retirar o presidente da República? Sim, quer retirar? Então vota contra ele, vai lá e tira no voto. Mas o que a gente viu foram decisões que foram enervando a população durante esse período eleitoral com parcialidade. Né? Você vê que tudo começou naquela questão, agora recente, do democracia a gente vê depois, que foi aquele voto da ministra Carmen Lúcia, acompanhado pelo ministro Lewandowski e Alexandre de Moraes, que dizia que a Constituição, em suma, poderia ser violada ali até o dia 30. Só que não acabou, né? E vai continuar e está continuando. Eu espero que seja tudo pacífico, de coração, que na posse do próximo presidente da República, né, que seja tudo na paz. Mas eu vejo as decisões sufocando essas pessoas na base da força, né? E isso não acaba bem quando você não tem uma Constituição que é respeitada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar a Constituição. Parlamentar não é mais respeitado, artista, pastor, e a gente está vendo as pessoas com medo no Brasil, e isso é aquela coisa da mola. Toda vez que você pega uma mola e pressiona contra a parede, se você soltar, ela vem com mais força ainda. E isso não é saudável. Quero concluir com a frase de Martin Luther King, né, que é um grande pacifista, humanista da humanidade. Nesses momentos de tempos sombrios, como a gente está vivendo agora, a gente tem que lembrar desses pacifistas e ver o rumo que ele dá para a gente. E ele dizia o seguinte: uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E o que a gente está vendo é uma injustiça muito forte no Brasil, com interesses de projeto de poder, que gerou todo esse caos, repito, por omissão também do Senado Federal, que precisa se levantar nesse momento da República. Senador, antes de passar para o deputado Silvio Costa Filho, eu já pergunto, o senhor menciona a questão da omissão do Senado, né? E o senhor também está aí como um dos cotados para ser próximo presidente do Senado. Qual a sua visão e qual vai ser a sua atitude caso seja aí o próximo presidente do Senado nesse quesito? Olha, como o deputado muito bem colocou, nós queremos que o Brasil dê certo. Nós vamos trabalhar como presidente do Senado, a gente tem que ter uma posição institucional, de independência, de altivez, para propostas que sejam boas para a população do Brasil, reconhecer e fazer andar, que sejam boas para o país, para a saúde do fiscal do Brasil também, né, com muita responsabilidade e equilíbrio. Agora, eu me coloquei a ser candidato à presidência do Senado. Um dos principais objetivos foi resguardar a nossa democracia, que está cambaleando, devido a um poder estar esmagando os demais poderes. Então, nós estamos aí celebrando esse ano ainda 200 anos da independência do Brasil, né? Mas hoje nós temos um imperador, né? E, como eu falei, 60 pedidos de impeachment de vários ministros nunca foi analisado. Nós já tivemos 2 presidentes da República impeachmentados. Nós já tivemos senadores cassados, deputados federais cassados, mas nunca tivemos uma análise de impeachment de um ministro do Supremo. Então, essa blindagem não é saudável. A sociedade, seja de direita, seja de esquerda, seja contra governo, a favor de governo. Eu sou um parlamentar, como deputado, a gente anda na rua, nas praças, nos mercados, conversa com as pessoas. As pessoas estão muito incomodadas, independente de corrente ideológica.
Então, um compromisso que eu tenho como presidente do Senado, se os colegas me escolherem, nós estamos falando 1 a 1, é deliberar sobre esse assunto, sobre essa demanda legítima da sociedade, pelo bem da democracia, ou seja, impeachment, nós vamos votar, nós vamos trazer para deliberar, nada de ficar engavetado de forma monocrática aqui. E outras medidas de transparência do Senado que nós vamos fazer. Mas a grande emergência, no momento, no meu modo de entender, é que volte, o Senado atue, a Casa Revisora da República, para que haja uma verdadeira harmonia e independência entre os poderes, que não está havendo, e da forma como está, isso não vai acabar bem. Porque hoje são os conservadores, amanhã são os progressistas, e aí o caos institucional que já existe no Brasil pode se agravar. Deputado Silvio Costa Filho, retomando a pergunta, acabei inserindo outra pergunta aí no meio, é justamente sobre isso. Até quando o ministro Alexandre de Moraes pode e deve atuar nesse processo, né? Porque a princípio foi eleições. O tema principal era esse, ele, como presidente do TSE, tinha um dever de atuar, mas agora a gente passou esse período e ele continua aí com mandado de prisão, bloqueio de conta e etc. Olha, eu penso que o ministro Alexandre de Moraes ele tem que concluir esse inquérito, na minha avaliação, o quanto antes, para que a gente possa buscar os culpados e a gente, naturalmente, responsabilizar aqueles culpados, né, dentro da forma legal da lei. Eu acho que esse inquérito, quanto mais ele demora, quanto mais se procrastina, é ruim para o próprio TSE, é ruim para as instituições, porque esse debate ele vai ficar permanentemente na ordem do dia. Então, eu defendo, né, que, enquanto antes, a gente tenha o encerramento desse inquérito, né, para que a gente possa distensionar o ambiente que a gente está vivendo no Brasil. Paralelamente, é importante a gente registrar que, de fato, inegavelmente, houve muita fake news, houve muita desinformação. Isso está muito claro, né? Isso ficou comprovado já muitas vezes, até quando você analisa pontualmente alguns movimentos que foram feitos ao longo desse processo. O que a gente precisa, né, de forma desassombrada, fazer na próxima legislatura, na minha opinião, é um debate sobre isso. Qual é, de fato, a liberdade de expressão que cabe ao senador e ao deputado federal e aos deputados, ao Poder Legislativo? Eu acho que esse debate a gente precisa encarar na próxima legislatura, porque, infelizmente, não adianta que a gente se enganar, cada vez mais a gente está vivendo numa sociedade aculturada. As pessoas cada vez mais estão lendo menos, estão acompanhando menos os grandes programas de televisão, sobretudo os programas de conteúdo que qualificam a sociedade brasileira. E a gente hoje até conversa com alguns amigos, você vê uma notícia do WhatsApp, daqui a pouco aquele cidadão, aquele amigo, chega numa mesa, numa missa, num restaurante, na praça com os amigos, e depois de uma notícia, até fake news que recebe no Zap, sai formando opinião. Então, esse debate ele tem que haver no Brasil. Esse não é um debate de esquerda, de direita, de centro, esse tem que ser um debate pedagógico e cidadão no país. O Barack Obama, no seu último discurso de posse, ele disse que as redes sociais é um risco à democracia. E esse debate ele está acontecendo no Brasil, mas ele está acontecendo também no resto do mundo. Quando a gente vai aos Estados Unidos, você vai à Europa, você lê os jornais, acompanha a mídia, esse é um debate que está tendo também em outros países. Então, eu acho que a gente tem que tratar esse tema com muita serenidade e muita responsabilidade. Eu acho que um dos erros que nós tivemos nesse mandato foi o tensionamento, né, de 2 ou 3 ministros do Supremo com o presidente Bolsonaro, que isso não foi bom. Agora, é importante, até porque a decisão não é uma decisão monocrática, ela tem que ser, ao longo do desfecho desse inquérito, uma decisão no pleno, e a gente vai ver, de fato, qual é a posição dos demais ministros, que eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal, tenho muito respeito pelo TSE, tenho respeito pelo STJ, nós temos ministros profundamente qualificados, que têm
confiança, né, da maioria do meio jurídico no Brasil, o apoiamento também da Ordem dos Advogados, e eu acho que esse debate ele precisa ser feito concordando, né, com a decisão de hoje, porque é preciso que a gente possa repelir, né, qualquer movimento, né, que prejudique a sociedade brasileira. Não é justo. Eu vi uma jovem chorando que estava estudando medicina, que estava em frente a um restaurante, teve seu carro queimado, depredado. Isso não pode acontecer. De maneira que a gente vai trabalhar, eu acho que o presidente Arthur Lira ele já está com a eleição bem encaminhada, né, para poder se reeleger presidente da Câmara Federal, tem o nosso apoio, tem o apoio dos republicanos, e eu tenho muita confiança que o presidente Arthur, ao longo do ano, ele bote esse tema também na ordem do dia, para que a gente possa, sim, fazer esse debate com responsabilidade. Quem pode legislar sobre o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Como disse o senador Girão, que tem total autonomia, legalidade constitucional, regimental, para poder debater esse tema. Então, a gente vai acompanhar o Senado, naturalmente, em qualquer debate que possa haver sobre isso, a Câmara Federal ela será consultada, será ouvida, e a gente quer poder discutir esse tema com muita responsabilidade, que é, nesse momento, o que o Brasil precisa. Eu acho que a gente vive um novo tempo no Brasil, a gente tende a ver um padrão de amplo diálogo aí com a sociedade. Eu gostei muito de um gesto do presidente Lula, ele foi ao Supremo Tribunal Federal depois de eleito, louvável o gesto dele, que ele poderia ter feito da vitória, né, um movimento de vaidade pessoal, um movimento de enfrentamento às instituições, que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que tomou decisões muito duras lá atrás contra ele. Outras instituições também. Eu penso que é na hora da vitória que você tem que também ter humildade de poder olhar para frente. E eu espero que esse espírito, de fato, seja o espírito do presidente Lula e daqueles que estão mais próximos nesse momento, de olhar para frente e poder ajudar o Brasil. Esse é o nosso sentimento e é o sentimento também do nosso partido, liderado pelo presidente Marcos Pereira, que é um homem sério, um democrata, um homem respeitado. Hoje, os republicanos somos 43 deputados na Câmara Federal, 4 senadores da República. Nós teremos uma postura de independência, mas, sobretudo, voltando matérias de interesse do Brasil. O povo quer saber de emprego, de trabalho, de renda, de crescimento, e é importante que a gente possa pensar nesses grandes temas, mas também ter um olhar para o fortalecimento das instituições, que passa por tudo isso que a gente está debatendo aqui na tarde de hoje. Perfeito. Senador Girão, para a gente encerrar esse debate aqui, que a gente estava conversando justamente sobre o cenário, essa semana foi uma semana muito intensa, aí, especialmente por conta dos atos que aconteceram na madrugada de segunda para terça, mas o que precisa ser feito neste momento para distensionar o cenário e garantir que o Lula tenha uma posse tranquila e que o Brasil volte a respirar um ar de paz e tranquilidade? Ótima pergunta, Kis. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de equilíbrio, e eu acredito muito na capacidade de reflexão de cada pessoa. Seja ele ministro, seja ele parlamentar, seja ele cidadão, né, assim, comum. Nós precisamos que os ministros compreendam, percebam, porque nós aqui, o deputado sabe, a gente, em Brasília, é um pouco de uma ilha, é uma bolha, né? Então, a realidade está lá fora e as pessoas estão angustiadas. É impressionante como me revelam isso. E eu acredito que os ministros precisam encerrar imediatamente esses inquéritos ilegais, inconstitucionais. Não temos como dourar a pílula. Não obedece o devido processo legal. Para você ter uma ideia, esse inquérito de fake news, a PGR lá atrás, a doutora Raquel Dodge, uma excelente jurista e tudo, ela chegou e mandou arquivar. O Supremo não obedeceu e deixou. Então, jogaram a Constituição, esqueceram em algum lugar, e isso se instituiu aí uma coisa temerosa no Brasil com relação à caçada da liberdade de expressão,
que é um pilar fundamental da nossa democracia. Olha, Kis, o coração e o pulmão de um parlamentar é o uso da palavra, né? Ele tem que responder pelos excessos. Se ele se excedeu, e aí fica um questionamento à Câmara, com todo o respeito, na cassação do Daniel Silveira, no momento ali, não é da cassação, é no momento da prisão do Daniel Silveira, da manutenção que foi para o plenário da Câmara e foi decidido. Aquilo ali abriu um precedente terrível, né? Porque o parlamentar, ele tinha que responder, sim, eu discordo do que ele falou, totalmente algo violento, mas ele tinha que responder dentro do devido processo legal. Calúnia, difamação, enfim, mas não, né? E esse tipo de coisa é muito perigoso, porque vai o dedo, depois vai a mão, depois vai o braço, e a gente fica sem entender por que o caos se estabelece. Não é na base da força, é na base da legalidade, né? E o brasileiro, ele está desperto para a política, ele está acompanhando a política, cobrando os seus representantes, e isso é um ótimo sinal para o futuro da nossa nação, de mudanças que a gente vai ter. Mas eu espero, sinceramente, que a gente tenha a paz, mas a paz não é imposta, ela é conquistada. E hoje foi um dia muito triste, com essas buscas, apreensões, prisões aí, entrando em gabinete de deputado estadual, né? Algo assim, do inquérito, como bem colocou o deputado, que precisa ser encerrado. Imediatamente precisa ser encerrado, porque é uma espada na cabeça de algumas pessoas, né? De empreendedores e de parlamentares, que isso aí não termina bem, porque é uma violência. Ou seja, sempre teve aquela história, o deputado deve ter ouvido isso, né? Com as nossas diferenças em relação à questão do presidente da República, né? Que eu também tenho em algumas pautas. Agora, foi um governo eleito democraticamente e que ficou nesse período todo aí sendo... Não podia indicar nem o diretor da Polícia Federal. Já começou ali o vilipêndio. E sempre diziam o quê? A grande mídia, alguns parlamentares diziam, é o governo que vai fazer o golpe, tá? Vai dar o golpe, né? É esse governo. Então, sob o pretexto de que o governo federal iria dar o golpe, ele andou dentro das 4 constituições, dentro das 4 linhas, pelo menos até aqui, tem todo mundo dizendo que iria sair, mas sob esse pretexto de que ele ia sair, o golpe foi vindo de onde? Foi vindo do Poder Judiciário, dos tribunais superiores, no aspecto de ir caçando a liberdade de expressão, né? De ir intimidando as pessoas, perseguindo algumas delas, sem o devido processo legal, que tem que ser observado. Então, que fique... eu sou cristão, tenho orado muito para que as pessoas que estão no poder, todos nós, oro pelos deputados, pelos senadores, todo mundo que está no poder, pelos ministros do Supremo, para que eles percebam que ultrapassaram o sinal, avançaram sem limites há muito tempo e que isso está sendo péssimo para o Brasil e tem repercussão, infelizmente, na sociedade brasileira. Perfeito, senador Silvio Costa Filho. Lembrando, a pergunta é justamente sobre isso. O que precisa ser feito para distensionar esse cenário que tem se instaurado aí, especialmente na última semana? Olha, eu primeiro quero desculpar porque teve problema aqui, o iPad ia descarregando, mas acho que a gente precisa, nesse momento, serenar os ânimos e fazer com que a gente possa, de fato, fazer com que o Brasil possa avançar. É importante, como eu disse, que esse inquérito ele possa ser o quanto antes concluído e os culpados responsabilizados dentro da nossa lei brasileira e, ao mesmo tempo, a gente avançar numa pauta de diálogo. Eu acho que esse debate, enfrentamento do próprio Senado Federal, do próprio Congresso Nacional com o Supremo, isso não interessa
na minha avaliação, a grande maioria do povo brasileiro. Eu acho que o povo está cansado de brigas, o povo está cansado de arenga, de muita confusão. A gente precisa de uma paz institucional nesses próximos 4 anos. Por isso que eu defendo, né, que um grupo de senadores eles possam, mais uma vez, voltar ao Supremo Tribunal Federal e abrir o diálogo dentro de uma agenda propositiva entre Supremo e, naturalmente, Congresso Nacional, Senado Federal. Eu acho que é fundamental que a gente avance nessa pauta. Eu vejo em outra direção. Eu acho que, em algum momento, sem dúvida alguma, o ministro Alexandre Moraes ele foi muito firme nas suas decisões. Poucos teriam também tido a coragem das decisões que ele tomou. Em alguns momentos cabia uma reflexão, e em outros momentos aquela decisão sim precisaria ter sido tomada. Então, eu acho que é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa construir nesses próximos anos, e esse debate institucional, que ele é fundamental, e a gente tem defendido isso aqui dentro do parlamento brasileiro. A gente precisa que todos os entes também estejam integrados, né? O Ministério da Justiça, Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo também através do Ministério da Justiça, através do Ministro da Defesa, que foi um acerto, na minha avaliação, do governo eleito, ter escolhido o ex-ministro do TCU, José Múcio Monteiro, que dá equilíbrio ao Ministério da Defesa. A gente sabe que, em alguns momentos, tentou-se haver a politização dos agentes da segurança pública nacional em relação à posição política, como algo nunca visto no país. Agora, eu espero que, de fato, a gente possa ter esse momento aí de ser mais sereno, e a gente, de fato, avance numa agenda que o Brasil precisa. Em alguns momentos, sem dúvida alguma, tivemos excesso, mas muitas decisões merecem o aplauso e o reconhecimento de todos nós. Eu não vou entrar aqui no mérito da Lava Jato, mas o senador eleito, por exemplo, Sérgio Moro, ele cometeu muitas aberrações jurídicas, que agora está muito claro que tinha ali uma posição política naquele momento, tanto é que depois ele aceitou até ser ministro do próprio presidente eleito. Então, não é são erros pontuais de agora. Isso já vem se acumulando por alguns anos no Brasil, tanto da direita quanto da esquerda, que precisam também ser refletidos, sobretudo por esse novo parlamento que chega agora para essa próxima legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro. Só fazer uma colocação que, se você me permite, com base no que o deputado colocou, já que ele entrou nessa questão de Lava Jato, eu fui um dos parlamentares inspirados pela Lava Jato para me candidatar pela primeira vez por uma eleição que foi direto para o Senado, e eu digo para você, o que a gente vê no Brasil, infelizmente, é o triunfo aí do crime. Aconteceu na Itália, a Operação Mãos Limpas foi assim, se começou a prender corruptos, a ter um trabalho com ética que lavou a alma dos italianos, e depois o crime começou a reagir. O Brasil está passando por esse processo. É inadmissível a gente não reconhecer um trabalho da Lava Jato que recuperou aí 22 bilhões de reais roubados por gestões anteriores. Roubado mesmo, porque tanto é que um gerente da Petrobras, um gerente do terceiro escalão, devolveu aí 500 milhões de reais. Esse dinheiro caiu de onde? Do céu? Foi uma doação que foi feita? Não, foi propina que estava institucionalizada no país. Isso a gente precisa resgatar. Vai ser difícil, porque, como disse o Geraldo Alckmin lá atrás, o presidente está voltando à cena do crime, mas a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento com o país. E responsabilidade não se faz fechando os olhos para arbitrariedades.
né? O ministro tem que tomar posição firme? Tem, mas dentro da lei. Quando é fora da lei, isso é abuso, isso não tem outro nome. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todos façam. Essa é uma filosofia. E eu queria só deixar muito claro que o caminho do diálogo é sempre bom, viu, deputado? Só que os ministros, eu não sei se o senhor sabe, nós, senadores, já chamamos várias vezes aqui, por unanimidade, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, ministro Fachin, ministro Lewandowski, e eles nunca se dignaram a vir aqui ao Senado para dialogar sobre democracia e liberdade. A gente quer conversa, a gente quer dialogar, mas eles preferem ir para Nova York, preferem ir para Oxford, preferem ir para Lisboa para falar sobre esse assunto fora do Brasil e não atravessar a Praça dos Três Poderes. A verdade tem que ser entregue para as pessoas. É pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que a gente tem que combater o bom combate. Então, nós vamos continuar insistindo pelo diálogo, né? Mas diálogo é só quando um quer, né? Quando os dois querem, porque a gente está tentando buscar e, infelizmente, a gente não está tendo a consideração aqui para recebê-los. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, deputado. Kiss, eu acho que é importante. Claro, fica à vontade. Pode responder. Kiss, eu acho que é importante registrar que a Lava Jato ela vai deixar, sem dúvida algum, avanços civilizatórios. Ela foi muito importante para o nosso Brasil. Agora, o que nós percebemos claramente é que houve um conjunto de erros na origem e na formatação jurídica de muitos processos que, infelizmente, está aí, muitas das delações não deram em nada porque não se sustentava do ponto de vista jurídico. O que eu coloco a gente não pode, né, fazer uma reflexão pontual. A gente tem que fazer uma reflexão de um conjunto de erros que vem acontecendo no Brasil. São essas ponderações que a gente coloca. E, claramente, eu não vou entrar nesse mérito, né, se houve erros, se não houve erros. Naturalmente, houve um conjunto de erros ao longo desses últimos anos, mas eu torço que o Brasil dê certo. É importante que a gente possa ter um diálogo com o Supremo. Agora, é importante que o próprio governo também do presidente Bolsonaro possa fazer uma reflexão dos erros que cometeu. O Bolsonaro todo dia ia para aquele cercadinho brigar com a imprensa e brigar com o Supremo. Ele todo dia ia dar declarações. Né? A gente viu, né, como também a gente observou um conjunto de erros que aconteceu nesse governo atual. Então, eu acho que nesse momento como eu disse, importante a gente não banalizar a questão desse tema tão sério no Brasil. Não adianta a gente querer eleitoralizar, não adianta a gente querer tomar partido por A, por B, por conta de ser de direita ou esquerda. Eu acho que é um tema sereno, que a gente precisa poder ter equilíbrio para discutir esse tema. Porque quanto mais a gente puxar para um lado de Bolsonaro versus Lula, mais a gente não vai resolver esse problema, né, de necessidade de se ampliar o diálogo institucional no Brasil. Eu sou um defensor da democracia, eu reconheço decisões que foram acertadas do ministro Alexandre de Moraes em muitos momentos, que teve coragem cívica para defender esse tema. Agora, os excessos precisam ser debatidos e precisam ser discutidos, né? O que a gente está tendo, infelizmente, por exemplo, o presidente Bolsonaro não querer passar a faixa para o presidente Lula, isso é um equívoco na minha avaliação. Isso vai contra a democracia. Qualquer presidente na história do Brasil sempre passou a faixa. Então, são gestos como esse que não contribuem com o fortalecimento das instituições no Brasil. Falar do sistema da urna eletrônica, quantos senadores e deputados aliados da direita foram eleitos democraticamente? O governador Tarcísio de São Paulo, que vai fazer um grande governo em São Paulo, foi eleito democraticamente e está lá as urnas. Então, eu acho que o presidente errou muito em ir na onda Trump, que ele imita lá um pouco o presidente Trump. Se você pegar histórico das movimentações do Trump, é na mesma direção. Eu acho que ele, até imitando o Trump, de não reconhecer em algum momento
as urnas, isso terminou tensionando. O presidente foi eleito várias vezes, os seus filhos também, os seus aliados, por esse sistema atual. Como ele viu que poderia perder a eleição, ele quis fazer esses questionamentos. Então, tudo isso, na minha avaliação, senador Girão, contaminou equivocadamente a relação do Poder Executivo com o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário também precisava se impor em alguns momentos, e esse tensionamento ele só fez se aflorar ao longo desse processo. Eu acho que foi um erro do presidente Bolsonaro, como democrata, questionar o sistema das urnas eletrônicas no Brasil, que está aí. O presidente do Senado validou, o presidente da Câmara Federal, todos os ministros do Supremo, do STJ, todas as instituições, OAB, validando o sistema eleitoral no Brasil, os presidentes de partidos validando o sistema eleitoral no Brasil, e a gente está percebendo que o presidente tensionou muito, fazendo os questionamentos, e a gente está vendo que só fez tensionar as relações. Então, é tudo isso que me preocupa, mas eu faço política exercendo a esperança. A política é um exercício de esperança e a vida também. Eu tenho muita esperança que a gente possa ter, nesses próximos 4 anos, um ambiente melhor e a gente torcer para que o Brasil dê certo. Bia, eu sei que já o tempo já estourou, mas só um minuto no máximo, porque eu não posso deixar de falar, porque eu fiz uma audiência pública aqui, aprovada pelos colegas, que durou 11 horas e 30 minutos. Foi o recorde da história do Senado. 2,5 milhões de brasileiros assistiram. Nós chamamos técnicos de um lado, né, dessa questão das eleições que o deputado falou, chamamos do outro lado não apareceu. Não apareceram a OAB, que ele falou aí, TCU não apareceu os ministros do TSE, nem nada. Fica difícil a gente tentar buscar a verdade quando vem uma coisa imposta, quando a gente tem a Índia, com uma população muito maior, um país democrático, e que tem um voto auditável lá. Então, tem um sistema que a gente ia ter uma votação no Congresso, e que na véspera da votação o ministro Barroso conversou com as lideranças partidárias e, por uma coincidência, no dia seguinte, uma PEC que teria majoritariamente votos para ser aprovada, os líderes dos partidos mudaram, colocaram deputados a favor, os que eram a favor tiraram da comissão e colocaram os deputados que eram contra. Ou seja, uma interferência direta do presidente do TSE, à época, aqui dentro do Congresso Nacional, que quebra a harmonia, está lá. Foi por isso que 6 senadores pediram o impeachment dele. Um dos motivos foi essa interferência, esse ativismo político partidário. Mas isso é talvez um papo para uma outra oportunidade aqui no Antagonista. Muito obrigado. Sim, eu quero... Senhores. Pois não, deputado? Kiz, eu quero parabenizar pelo programa, pela audiência, saudar o senador. O senador sabe que, na hora que se faz um convite, quando não se vem, tem o instrumento da convocação, né? Que eu acho que um tema dessa... Para ministro, não. Poderia ter... Para ministro, não pode. Para ministro, não, mas para outros atores aí que puderam dar uma contribuição. E um dado que chama a atenção, o Brasil tem mais de 32 partidos, e apenas um partido fez um questionamento sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu confio no sistema eleitoral brasileiro, né, que elegeu... Eu acho que o deputado deve ter recebido uma chamada aí. Pronto. O presidente Bolsonaro, e um dado que chama a atenção, eu não vi um senador eleito novo ou governador contra o sistema eleitoral que foi eleito. Eu não vi uma declaração de um governador eleito ou de um senador eleito contra o sistema eleitoral, mas tudo isso vai se aperfeiçoando ao longo do processo. Quero agradecer o privilégio de poder conversar com vocês na tarde de hoje. Quis parabéns, senador, um abraço e estou à sua disposição aqui na Câmara Federal. Abraço, deputado. Da mesma forma, estamos aqui à disposição no Senado. Um grande abraço ao seu pai também, toda a família, e muito obrigado, Kiz. Parabéns aí pela condução. Eu acho que foi esclarecedor e que Deus abençoe a nossa nação. Amém.
Obrigada, senador. Obrigada, deputado. Parabéns pelo debate altíssimo nível. Colocaram os dois lados da versão, mas assim, sempre respeitando um ao outro. Eu acho que é isso que a gente espera, enquanto cidadão, enquanto repórter, enquanto apresentadora. E eu tenho certeza aqui no chat, muitos comentários positivos da atuação dos senhores. Parabéns e obrigada por dispor de tempo de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. E o Meio-Dia em Brasília fica por aqui, mas a gente segue aqui no Antagonista durante todo o dia, com debates, notícias, informações, sempre em primeiríssima mão, trazendo e buscando trazer sempre os dois lados da mesma história, para que vocês tomem ciência e decidam e escolham da melhor forma possível. Lembrando que o Antagonista é um jornalismo independente, a gente não recebe incentivo do governo para estar aqui atuando. Se você gosta desse programa, se você gosta do nosso trabalho, não esquece de escanear o QR Code aqui do lado e vir fazer parte aqui do nosso time Antagonista, recebendo em primeiríssima mão notícias, informações, análises exclusivas, então é sempre muito importante. Não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilhá-lo com alguém que você gosta, alguém que você acha que precisa receber essas informações e sempre ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos debates. Amanhã eu volto com novas notícias, novos debates, sempre agradecendo a audiência de vocês. Já agradeço aqui Roberta Souza, melhor programa, melhor jornal. Obrigada, Roberta. Fico muito feliz com o seu comentário. Muito obrigada. Igor Iazá também comentou. Carlos Roberto também comentou aqui, ainda com os ânimos aflorados, né, Carlos? Ana também comentou aqui. José Roberto também comentou. Obrigada pela audiência de vocês. Vocês são muito importantes para a gente continuar motivado de fazer um trabalho bem feito e entregar sempre o melhor para vocês. Fico por aqui e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.